Quando a gente abre o QGIS, a gente tem uma tela assim, em que a gente tem uma janela principal onde a gente vai ver os mapas, um painel aqui superior em que a gente pode navegar pelo nosso HD e escolher as bases de dados com as quais a gente quer trabalhar. E aqui um outro painel em que a gente vai ver as camadas de informação e a gente vai poder dizer para o QGIS como é que a gente quer que elas sejam representadas, quais vão ficar em cima, quais vão ficar mais para baixo, quais vão estar ligadas, quais vão estar desligadas. A gente pode organizar essas camadas em grupos e assim por diante. Uma primeira coisa, então, que a gente precisa saber fazer é conectar com as nossas bases de dados. Então, a gente tem vários tipos de bases de dados aqui. A última versão do QGIS transformou a GeoPackage no formato padrão do QGIS, então é ela que a gente vai usar aqui. Então, para a gente conectar com uma base de dados, que nada mais é nesse caso aqui do que um arquivo no nosso HD, a gente vai clicar com a direita, nova conexão, e vai buscar esse arquivo no nosso HD. No caso aqui, eu já criei um atalho para facilitar, mas numa situação normal, a gente iria lá buscando no C ou D até a pasta em que a gente colocou a GeoPackage. Então eu vou clicar aqui e aqui eu tenho uma GeoPackage já criada. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz para criar e vou colocar o Open. Então a gente viu que ele não adicionou nada aqui no nosso mapa, ele só criou a conexão para essa base de dados, para essa GeoPackage. Quando a gente clica aqui nessa setinha do lado, ele mostra o conteúdo dessa GeoPackage. No caso, a gente tem uma camada só. E se a gente clicar duas vezes ou arrastar tanto para esse painel quanto para essa janela principal, a gente vai puxar essa camada para o nosso projeto. Tá? Então, aqui com o botão de rolagem do mouse, eu consigo, se eu rolar ele para cima, eu consigo me aproximar, eu dou o zoom. E se eu colocar para baixo, eu dou o zoom out. Toda vez que eu insiro uma camada, o QGIS atribui uma cor aleatória, tá? Então, se eu colocar de novo, ele vai colocar outra cor. Isso não tem problema. Depois a gente coloca a cor que a gente quiser. Aqui, clicando com a direita, eu posso remover essa camada que eu acabei de colocar e fico com aquela primeira. Bom, então eu vou mostrar agora como é que a gente faz para criar uma nova GeoPackage. No caso, eu vou querer aqui pegar alguns lotes dessa camada, dá para ver que é muito grande, né? Tem muito lote aqui. Eu vou pegar só uma parte para trabalhar com só uma parte desses dados. Então eu vou vir aqui nessa ferramenta, selecionar. Com a camada selecionada aqui, eu clico e arrasto e seleciono aí uma certa quantidade de dados. Ele marcou em amarelo. E agora eu vou clicar com a direita, exportar, salvar, salvar feições selecionadas como? Ficou aqui um pouco fora da janela, mas se você for por esse caminho, exportar, selecionar, salvar feições selecionadas como, ele vai abrir essa caixa de diálogo. E aqui eu posso escolher o formato em que eu vou salvar. Como eu falei, o formato GeoPackage é o formato padrão agora do QGIS, então é esse que a gente vai usar. Nome do arquivo, então aqui é o nome da camada GeoPackage, tá? Eu vou salvar aqui como tutoriais QGIS 2, só para diferenciar. Vou mandar salvar. Aqui eu posso escolher os campos da tabela que eu quero que sejam passados, tá? Aqui no caso eu vou deixar todos, mas eu poderia escolher. E aqui eu coloco o nome da camada que vai estar contida dentro dessa GeoPackage. Então eu vou colocar aqui lotes, área central, para eu saber que é só uma parte dos lotes. Aqui eu deixo marcado salvar somente feições selecionadas e dou um OK.
Ele processa e dá aqui a mensagem de que deu tudo certo. E aqui ele criou então uma nova camada, né, que está dentro dessa nova GeoPackage que foi criada. Se a gente notar, ele não criou aqui automaticamente para a gente a conexão com essa nova GeoPackage. Então a gente vai lá, nova conexão, vai selecionar essa GeoPackage que a gente acabou de criar. Aqui dá para ver que ela tem um tamanho bem menor, né, porque são menos lotes. E a gente vai abrir. Então aqui está a conexão para essa segunda GeoPackage e está aqui a camada que a gente acabou de criar. Eu posso agora aqui remover essa camada, não vou mais trabalhar com ela por enquanto. Dou um zoom e se eu clicar com a direita e for em renomear, eu consigo renomear essa camada. Lotes, área central. Vamos examinar um pouquinho então essa camada. Eu vou clicar com a direita, abrir tabela de atributos. E a gente consegue ver então a tabela que corresponde a esses lotes que estão aqui embaixo. Então, o diferencial dos sistemas de informações geográficas e do QGIS é que ele entende qual é a conexão entre essas informações que a gente está vendo aqui nas colunas ou nos campos, que a gente chama de atributos, e o elemento gráfico, no caso, um polígono que representa um lote. Então, eu selecionei, por exemplo, aqui um desses lotes e eu vou pedir para ele aproximar e mostrar qual que é esse lote. Então, eu sei que esse lote aqui específico, que está selecionado, ele tem esse código, ele está nesse logradouro, nesse endereço, ele tem uma utilização comercial e assim por diante, né? Então, se eu trocar aqui, se eu selecionar, por exemplo, vários lotes aqui, eu posso vir na tabela e procurar quais são esses lotes que estão selecionados. Né? Para facilitar, eu posso colocar aqui mostrar feições selecionadas e ele vai mostrar todos esses lotes que eu selecionei ali embaixo usando o cursor. Então, a partir dessa relação entre a tabela de atributos e a representação gráfica, cartográfica desses elementos, eu consigo fazer uma série de mapas. Consigo dizer para o QGIS como é que eu quero que eles apareçam, dependendo de quais informações constam da tabela de atributos.